Olá, o Jornal Nacional vai mostrar a vitória esmagadora de Donald Trump. Ai, que medo do Trump. Ai, que medinho do Trump. Ai, que susto do Trump. Chegou ao fim a eleição americana e Donald Trump se tornou o vencedor, algo que deixou algumas pessoas felizes, outras nem tanto. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Jornalistas irritados porque Trump ganhou a eleição. Mas primeiro, se inscreva aí no canal, deixa seu like e nos ajude a chegar aos 200 mil inscritos. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Para começar, a fala de Trump depois da vitória, a gente mostrou alguns trechos aqui. O que você destaca? Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todas as pessoas que acompanham o Bom Dia Brasil. Uma vitória robusta, muito além do esperado e previsto. E o que eu destacaria nesse discurso que ele fez, ainda antes da confirmação, é que, primeiro, ele fez ele atenuou um pouco o tom em relação principalmente a imigrantes. Ao falar de imigração, ele não falou de deportação em massa, ele falou de interromper o fluxo e disse que eles são bem-vindos, os imigrantes, desde que legais. Então foi uma outra forma de tratar do assunto. O discurso inteiro não teve tom raivoso, mas teve confirmações de algumas coisas. Por exemplo, ele falou, talvez o maior tempo ele dedicou a Elon Musk, elogiando Elon Musk, dizendo que precisamos proteger nossos gênios, eles não são muitos. Então, Elon Musk terá uma influência muito grande no governo Donald Trump. Uma outra coisa que ele indicou que o Bob Kennedy Jr. deve ser o secretário de Saúde. Ele deu essa indicação, porém, Bob Kennedy Jr. é negacionista da vacina, é adepto das teorias conspiratórias contra a vacina. Esse é outro sinal. Fez um sinal muito claro de aumentar a produção de petróleo. Em nenhum momento falou de mudança climática, na qual ele não acredita. Falou do eventos extremos que houve lá como episódios e falou apenas que o petróleo, os Estados Unidos têm mais petróleo do que todo mundo e vai extrair esse ouro líquido. Então, mais petróleo e mais emissão de gases de efeito estufa. Ana Paula. São promessas que podem ser vãs do Trump. Vou fazer a América grande novamente. O sujeito tem saudade de uma época em que ele não viveu, que ele não sabe se realmente aconteceu o que contavam para ele. Mas ele tem saudades de um país onde todo mundo, se quisesse, podia melhorar de vida, se trabalhasse, podia virar milionário, esse tipo de coisa. Tem que entender, não pode criticar essas pessoas. Tem que entender a cabeça delas e tentar se aproximar delas de uma maneira mais inteligente, mais eficaz do ponto de vista social do que faz o Trump, do que faz o Bolsonaro. Mas tem que se aproximar. Não é possível achar que estão todos errados, que essa grande massa que votou no Trump não tem importância, está errada. Além disso, eu acho, e tenho a impressão de que a Sandra também, que não é fácil eleger uma mulher nos Estados Unidos. Desde 2002 que eu acompanho bastante esse debate, numa conversa que tive com um editor lá atrás, e ele chamava atenção já naquela época. Será mais fácil eleger um homem negro do que uma mulher presidente dos Estados Unidos. Lembrei dele quando Obama foi eleito, né? E lembrei dele quando Hillary não foi eleita. Aliás, Hillary perdeu inclusive as prévias para Obama, né? Antes de perder para Donald Trump. Então, acho que também tem uma questão de gênero que não é irrelevante. Uma das nuances que eles levam um pouco em conta é a questão do conservadorismo, principalmente ligado às religiões. Então, os latinos que vêm para cá, a maioria é cristã, né? Maioria esmagadora, cristãos ou católicos, e as questões, as pautas relacionadas ao aborto não falam para esse grupo. Esse grupo não vai votar em Câmara baseado na questão do aborto. É a expressão que os americanos têm aqui, take for granted, né? Achar que está garantido que esses grupos vão sempre votar dentro do pool democrata. Não é verdade. E cada vez mais, Trump está conseguindo entender quais são as diversidades dentro desses próprios grupos. Foi assim que, nessa eleição, ele conseguiu ampliar a base dele, tanto entre os latinos quanto entre os negros. E a Kamala Harris está dando a mensagem padrão do democrata, insistindo na questão do aborto, que também é uma questão divisiva,
Então, acho que a Câmara não fez isso e foi assim que Trump conseguiu ampliar a base dele nesses dois grupos que tradicionalmente apoiavam os democratas. Não vou falar. Agora, ver ali o STF tremendo de medo. Ai, que medo do Trump. Ai, que medinho do Trump. Ai, que susto do Trump. Vou devolver a elegibilidade para o Bolsonaro. Ô, Bolsonaro, se houvesse uma gradação para o impossível, não há, né? Impossível, impossível, vai bem. Tá grávida? Sim, não. É possível? Sim, não. Impossível é impossível. Se é não, é não. A possibilidade tem matizes, a impossibilidade não tem. Né? Impossível, impossível. Né? Atenção, Bolsonaro, mas se houvesse só prefeitos de raciocínio, como a pressão virá, vocês vão ficar falando do Trump, não sei o quê. Aí, meu filho, será ainda pior. Você não aprendeu ainda, né? Que é assim que toca a música. O negócio que está havendo é que o eleitor americano está à beira de um ataque de nervos. A Associação dos Psicólogos Americanos fez uma pesquisa e 70% dos americanos disseram que esta eleição é o principal fator de estresse na vida deles. Porque eles têm medo, a grande maioria tem medo, que seja o fim da democracia americana. Olha o William Bonner segurando o tripé na porta da Casa Branca. Lá, estão esperando a autorização. Os amigos da Globo. Olha lá, estão olhando o passaporte, cara crachá e o William Bonner segurando o tripé. Isso a Globo não mostra. Tem que enfrentar a realidade. Né? O novo presidente é Trump, Trump é protecionista e ele já foi protecionista no seu primeiro mandato, né? Inclusive, algumas medidas que ele baixou foram mantidas por Joe Biden. É algo que o eleitorado americano está demandando. Então, a possibilidade de ele cumprir, pelo menos parcialmente, essas promessas na área de elevar as tarifas de importação da China em 60% e dos demais países entre 10% e 20%, essa promessa preocupa a equipe econômica, preocupa o vice-presidente Alckmin, que é o ministro de Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior. Né? Agora, o que o Brasil vai trabalhar ali com a sua diplomacia para que não sejam adotadas medidas unilaterais? Ou seja, que eles simplesmente já imponham as tarifas sem conversar com os seus parceiros. O Brasil quer ser chamado e vai levar essa mensagem ao governo do Trump de que, se for adotada realmente alguma medida, que ainda tem aquela esperança de, no fato ali, ter sido mais retórica de campanha do que na prática. Não creio, né? Vamos esperar. Mas se for isso, se ele for realmente adotar, que chame ali o Brasil para sentar, para conversar, para dosar a medida, para ter contrapartida, porque também o Brasil importa produtos dos Estados Unidos, até importa mais do que vende para lá. Então, numa balança comercial em que é favorável para os Estados Unidos, impor mais tarifas aos nossos produtos é prejudicar ainda mais o Brasil. Então, isso tudo vai ser dito para a equipe de Donald Trump, mas por enquanto não é possível, você nem sabe exatamente quem é o ministro desta área, os secretários lá são chamados de secretários, né? Que vai cuidar desta área por lá. Mas existe essa preocupação, Camila. Então, a grande dúvida é o seguinte: o que realmente ele vai fazer de fato, né? Lembrando que a equipe aqui no Brasil destaca, olha, ele sabe que o que ajudou a ser eleito foi a sensação de inflação de preços altos. E essa medida que vai adotar vai ter como efeito colateral, mais do que efeito colateral, efeito até direto, subir os preços dentro dos Estados Unidos. Significa mais inflação. Será que ele não vai refletir um pouco melhor sobre isso para tentar checar se realmente vale a pena essa medida? Vamos lembrar que ele estava reunido talvez dois dos maiores ególatras do mundo, né? Tem um ego ali inflado, tanto um quanto o outro, e nesse ponto até o Musk até surpreendeu pela discrição, porque em vários momentos ele só falava, é isso mesmo, bom ponto, falou bem, assim, e o Trump foi. E ainda em mistura de egolatria com a desinformação, que também é uma característica de Donald Trump, ele em mais de um momento disse que
aquela live ali, aquela conversa, tinha atingido 60 milhões de pessoas. Isso depois de um atraso, porque logo no início o Musk foi lá na rede social e postou isso aqui, ó. Parece estar havendo um ataque de DDoS massivo ao X, trabalhando para pará-lo. Na pior das hipóteses, prosseguiremos com um número menor de ouvintes ao vivo e postaremos a conversa mais tarde. E parece que foi isso que aconteceu. 40 e poucos minutos depois do horário programado, entrou no ar. E aí isso foi depois já da conversa. Ficarei feliz em receber Kamala em um dos espaços X também. Ele foi lá e postou isso também para dizer que ele queria falar com ela. Sobre o impacto global da eleição de Donald Trump. Aqui no Brasil, uma ala da direita e da extrema-direita foi às redes celebrar ali a vitória de Trump como um prenúncio. Por quê? Vamos entender uma coisa. Dos poucos convidados que Trump levou até a casa dele em Mar-a-Lago para acompanhar a apuração, estava Eduardo Bolsonaro. Não é segredo para ninguém que uma das principais, ou dos principais pleitos que é feito junto a Donald Trump pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro é a de o apoio para a reversão de sua inelegibilidade, para uma anistia e eventual apoio político para a volta à disputa de eleições aqui no Brasil. Isso ficou explícito, não estou contando um segredo para ninguém, nas redes e até numa entrevista. Não foi exatamente uma entrevista, me parece declarações que o ex-presidente deu ao jornal Folha de São Paulo, que a gente vai repercutir aqui hoje. Pois muito bem. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão desde ontem oscilando entre o gracejo, a ironia e a firme rejeição da tese de que pode haver algum tipo de pressão que surta efeito dos Estados Unidos sobre a Corte. Não há previsão legal, constitucional, não há nada no ordenamento jurídico que permita que dê a um presidente de fora. Os ministros rechaçam qualquer possibilidade. E tem um episódio muito recente que rapidamente foi esquecido por conveniência. O bilionário que lá nos Estados Unidos conseguiu, com o aval da justiça, leiloar 5 milhões de dólares por apoio a Trump, estou falando de Elon Musk, quis desafiar a lei do Brasil. E deu de frente com decisões suportadas pela maioria, por turmas da corte, por outros ministros, como Zanin, como integrantes da primeira turma, defendidas pelo presidente Luiz Roberto Barroso, deu de frente com Alexandre de Moraes. Há lei no Brasil e Elon Musk tentou não cumpri-la, retirando seu escritório jurídico e tentando fazer do X algo à parte do que demanda a Constituição e pelo menos outros 3 artigos de leis, de códigos diferentes do Brasil. Então, esse episódio é mencionado. Olha, a lei, ela se sobrepõe. Vai fazer espuma? Vai fazer ruído? Vai ter engajamento de rede social? Vai. Mas fora disso, efeito prático, não há. O Supremo Tribunal Federal, como poucos, conhece os efeitos de pregação extremada por pressão, inclusive física e ameaça de vida contra familiares e ministros da Corte. Então, a defesa da autonomia do Supremo é algo que une a maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal.